Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Olá, tudo bem? Está começando o 6º episódio do Cobbcast, da série que falaremos sobre matrizes. Sejam bem-vindos. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Irei apresentar o 6º episódio do Cobbcast de matrizes e antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado o Cobbcast. É um prazer para nós dividir a nossa experiência e esclarecer dúvidas sobre o mundo avícola com todos vocês. Eu sou André Múrcio, trabalho na Cobb Vantres como gerente regional de São Paulo. Estou há alguns anos na avicultura, o atendimento técnico em matrizes de corte, frangos de corte, incubatório e abatedouro, juntamente com a nossa equipe de especialistas. E é um prazer estar com vocês. Nesse episódio vamos falar e entender mais sobre pontos críticos do manejo de macho na fase de produção das matrizes pesadas. Quem vai estar comigo nesse episódio é o nosso ilustre Alex Friedrich. O Alex, ele é o nosso gerente técnico regional do grande estado do Paraná, o estado que tem o maior alojamento de aves de corte do Brasil. Ele já atende empresas da região sul. Por 15 anos, é médico veterinário com grande experiência em matrizes pesadas, especialista em gestão do agronegócio e reestruturação de empresas. Alex, tudo bem? É um grande prazer estar podendo participar do Cobbcast e estamos abertos aí aos questionamentos, André. Ótimo, muito obrigado, Alex. Bom, como dissemos, o tema do episódio de hoje é pontos críticos do manejo de macho na fase de produção das matrizes pesadas. Esse é um tema que a gente sempre traz as discussões para ele, porque na nossa produção o foco é fertilidade, nós temos que ter nos plantéis o máximo de potencial genético expresso, acompanhado da máxima fertilidade. E é onde entra todo o trabalho que é feito nos machos, com bom desenvolvimento de fêmeas também e sincronismo. Eu tenho algumas perguntas, Alex, e eu gostaria de já começar fazendo a primeira pergunta, por favor, se você estiver disponível para nós. Alex, fala um pouco sobre esse macho novo, o Cobb meio. Primeiro, André, agradecer então a oportunidade, né? E sem dúvida nenhuma, o trabalho que a gente faz nos machos é de suma importância, focando na questão de fertilidade e eclosão. Então, falando um pouquinho sobre o Cobb meio, André, esse é um macho que ele tem um crescimento muito rápido e uma excelente conversão alimentar, com uma boa viabilidade e uma fertilidade muito boa. Mas o que para nós é fundamental é a sua progênie, é o imprint que esse macho passa para a progênie, as características que esse macho tem passado para a sua progênie. Hoje, André, para tu ter uma ideia, nós falamos já num ganho de pelo menos 3 pontos em conversão alimentar. E quando eu falo pelo menos, a gente sabe que algumas regiões e algumas empresas já têm ganhos além desses 3 pontos. Nós falamos em 3 pontos como média geral, mas sabemos que tem empresas já extrapolando esse número. Bem como o GPD, André, que no frango é um dos pontos também muito importante, e que se busca esse trabalho no frango de corte. Esse macho, o Cobb meio, tem nos dado pelo menos 2 gramas em GPD, E também eu falo como média geral, mas sabendo que tem muitas empresas que estão tendo um GPD além dessas 2 gramas. Então, André, esses 2 fatores hoje é muito importante em relação a toda a dificuldade que nós temos enfrentado atualmente com relação aos custos dos insumos. Hoje a gente sabe que o preço do milho tem disparado, e se não ocorrer uma falta futura de milho, que nem o pessoal está prevendo. Então a conversão alimentar e o GPD são fatores fundamentais, André. Só para você ter uma ideia, fazendo uma análise econômica desses números, considerando somente os 3 pontos em conversão alimentar, se nós pegarmos como exemplo uma empresa X, que abate hoje em torno de 1 milhão de frangos, 1 milhão de cabeça por semana, com peso médio de abate, André, de 2.900,
E aqui colocando o preço da ração em torno de R$2, né? Talvez esse valor tenha aumentado um pouquinho agora nos últimos dias. Se nós pegarmos somente essa diferença de 3 pontos na conversão alimentar, nós já estamos falando em ganhos econômicos mensais de aproximadamente R$757 mil. E se extrapolarmos um pouco mais e fazermos esse ganho anual, André, a gente fala num ganho econômico de 9 milhões por ano. Então, realmente, esse macho veio para ser o nosso grande diferencial em resultado zootécnico e principalmente no ganho econômico. Maravilha, Alex. Maravilha. É a verdadeira prova de que o melhoramento genético, o trabalho da Casa Genética, ele consegue prever os ganhos que virão e esses ganhos aparecem, né? Muito bom, muito bom. Alex, sabemos que o assunto de hoje é com relação aos pontos críticos de manejo de macho na produção. Nós não podemos falar em produção sem antes relembrar alguns pontos básicos da recria de machos. Quais os pontos você considera interessante abordar se falando da recria dos machos, Alex, por favor? Isso, André, não tem como a gente abordar diretamente a fase de produção sem antes a gente dar uma retomada aos pontos principais da recria que a gente trabalha esse galo. Iniciando, André, principalmente pelo lado da fisiologia, né? Então hoje a gente sabe que alguns pontos importantes, tais como da primeira até a 12ª semana, André, a gente sabe que esse macho está tendo o desenvolvimento da sua estrutura óssea, né? Depois das 13 às 18 semanas, a gente está trabalhando esse macho em recria, a questão de puberdade e a formação do aparelho reprodutor desse galo. E depois das 19 às 18 semanas, onde a gente tem que observar a questão da maturação testicular, né? Então, só entrando um pouquinho mais na questão fisiológica, André, só para fazer um overview, vamos dizer, tá? A gente tem que ter em mente que da 4ª semana até a 9ª semana, aproximadamente, a gente tem um fator muito importante, que é o desenvolvimento das células de Sertoli. Depois, passando aí da 12ª até a 18ª semana, esse galo ele entra no início da puberdade, onde a gente tem um desenvolvimento das células espermáticas, André. E depois das 18 semanas para frente, que nem eu falei, é o desenvolvimento testicular e a maturidade desses testículos, onde é fundamental nessa fase, André, de maturidade testicular, a gente trabalhar com GAD, com incrementos maiores nessa fase. Incrementos em torno de 5 a 7 gramas, né? Que façam e auxiliem o desenvolvimento testicular desse macho. E agora, aprofundando um pouquinho mais com relação ao desenvolvimento gonadal desses machos, André, é importante nós sabermos que da primeira semana até a 12ª semana, esses machos se encontram na fase pré-puberal, ou seja, onde a gente tem o início do desenvolvimento gonadal e a multiplicação das células de Sertoli e das espermatogônias. Depois, passando para a fase de puberdade, compreendido da 13ª até a 20ª semana, onde nós temos o início do desenvolvimento testicular e a formação dos espermatozoides. Nessa fase, o nosso peso testicular aproximado está em torno aí de 1 a 2 gramas, porque ele está fazendo todo o desenvolvimento. Evoluindo na idade, mas ainda na fase de puberdade, compreendida entre 20 e 24 semanas, aqui nós temos 75%, André, do desenvolvimento testicular depois do estímulo luminoso. Ou seja, esse testículo nessa fase já está com peso aproximado em torno de 25 a 30 gramas. E depois dessa idade, das 25 às 30 semanas, André, onde nós temos a maturidade sexual, ou seja, o fim do desenvolvimento testicular, mas o máximo da produção de sêmen. Esses testículos já chegam na casa de peso em torno de 35 a 45 gramas.
E depois, à medida que esse macho vai envelhecendo, 45 até 65 semanas, a gente tem o início da regressão testicular. E a gente nota que o peso do testículo, ele evolui e chega na casa aí dos 25 a 30 gramas novamente. Então é fundamental a gente saber esses pontos para dar uma diretriz de manejo a ser tomado. Então agora, falando um pouco mais na questão de manejo do macho, a gente sabe que um ponto muito importante na fase de recria é da primeira até a quarta semana. A gente tem que ter uma uniformidade de peso. Ou seja, para termos uma uniformidade de peso, André, a gente sabe que os níveis de proteína são muito importantes. Ou seja, nós devemos acumular em torno de 210 a 220 gramas de proteína até os 28 dias. E trabalharmos com metas na recria, assim como na produção, mas as principais metas da recria é conduzir o peso desse macho. Na verdade, em toda a fase de desenvolvimento do macho, o nosso trabalho é a condução do peso. Ou seja, trabalhar com metas, peso de quarta semana, em torno de 700 gramas, 690, 700 gramas. Peso na sexta semana, 980, 990, né? E atentar para a questão de uniformidade. Precisamos ter, assim como nas fêmeas, uma uniformidade muito boa, no macho não é diferente. Nós temos que trabalhar e focar uma uniformidade acima de 88%. Com coeficiente de variação, André, abaixo de 7. Então, esse macho tem que vir uniforme. Eu gosto muito de duas citações do Dr. John, da Universidade do Arkansas, onde ele diz que um estresse na fase de formação testicular, ou seja, das 13 até as 28 semanas ali, esse estresse pode causar um completo apagão na função dos testículos, onde a gente vai ter macho com fertilidade inicial boa, mas depois das 40 semanas essa fertilidade cai, ou no mínimo começa a oscilar. Eu falo que aí a gente tem macho de tiro curto, né? Uma outra citação do Dr. John é: quando a gente trabalha uma restrição alimentar durante as 18 e 23 semanas, essa restrição alimentar, lembra que eu falei no início que nessa fase é fundamental incrementos maiores. Quando se restringe a alimentação nessa fase, a gente tem notado um impacto de produção de espermatozoides e fertilidade aquém do esperado. E o Dr. John fala isso, que aumentando a restrição alimentar durante 18 e 23 semanas tem mostrado como impactante na produção de espermatozoides e fertilidade. Então, fundamental nós atentarmos para esses pontos, assim como arraçoamento e controle de peso. Na recria, principalmente na fase de maturação sexual de 16 a 24 semanas, é fundamental que a gente dê para esse macho um crescimento positivo nas primeiras 4 semanas após o estímulo, André. Ou seja, esse macho ele não pode, em hipótese alguma, perder peso, principalmente nessas 4 primeiras semanas após o estímulo. Devemos trabalhar na recria, André, a questão da uniformidade. Precisamos ter uma uniformidade de alimentação, volume, disponibilidade correta, uma uniformidade de peso, de conformação desse macho, para que ele tenha uma uniformidade para poder efetuar as cópulas completas, né? E fertilidade, com isso, fertilidade e nascimentos ao longo da vida inteira desse macho, né? O que trabalha contra nós, vamos dizer, a questão de desuniformidade. E por que isso ocorre? Quais são as causas que podem nos levar a ter uma desuniformidade desses machos? A primeira causa é o manejo inicial, seleção de 7 dias. Fundamental que se faça essa seleção, não podemos deixar passar. Lembre, André, que a origem desses machos às vezes vem em mais de um lote. Então a gente tem uma desuniformidade inicial. Por isso da implantação da seleção de 7 dias, para que a gente uniformize o quanto mais rápido esses lotes de macho.
Vacinações, reação de coccidiose, também nos leva a uma desuniformidade. Então a gente tem que estar atento a esses pontos. Tamanho de box, trabalhar o tamanho de box. Densidade. Macho precisa de espaço, eu vou falar um pouco mais disso na produção, André. Mas macho é fundamental que se dê espaço para ele, né? Comedor, espaçamento de comedor, altura desse comedor, giro de ração, distribuição de ração num tempo adequado e principalmente intensidade e uniformidade luminosa. É fundamental para o desenvolvimento desses galos. Falando em espaço de comedor, o macho tem uma necessidade crescente de espaço de comedor. Cito aqui, André, algumas possibilidades que eu gosto muito de trabalhar e orientar, para que o macho tenha pelo menos 10 centímetros de espaço da primeira até a quarta semana. Da quinta à 10ª semana, André, se trabalha com 14 centímetros de espaçamento. Da 11ª à 15ª, 18 centímetros de espaçamento. E das 16 às 21 semanas e daí para frente, de 19 a 20 centímetros. A gente tem que cuidar muito dessa questão do espaço de comedor, para não desuniformizar os lotes. Se falando em prato, André, prato redondo, precisamos trabalhar com 8, 10 aves, não mais do que isso. Prato oval, 10 a 12 aves, também não mais do que isso, né? Por quê? Para que a gente tenha a condição de que todos os machos tenham acesso ao alimento igualmente. Trabalhar as seleções, primeira seleção, a gente faz 6 seleções na recria desses machos. Primeira seleção com 7 dias, segunda seleção com 4 semanas. Essa é uma das principais seleções para mim. Terceira seleção com 8 semanas, quarta seleção às 12 semanas, quinta seleção às 16 semanas e a sexta seleção no acasalamento. Fundamental. Lembrando que a seleção de quarta semana e as demais seleções, mas em especial de quarta semana, são seleções com intuito de redução. Ou seja, se a gente aloja 15%, nessa seleção de quarta semana, a gente passa a ter um percentual de macho em relação à fêmea mais ou menos de 13,5%. O porquê isso? Na seleção de quarta semana, aquela categoria de leve ou super leve, como queira chamar, é necessário que os machos que estejam a 23%, 25% abaixo do peso médio, esses machos eles têm que ser eliminados do plantel. A gente não pode seguir com esses machos. Ah, Alex, mas eu gosto de segurar esse macho porque se eu tiver algum problema futuro e tal, tem macho sobrando. Mas, gente, nós vamos estar prejudicando o lote mãe, o lote principal. É fundamental que essa seleção de quarta semana seja realizado esse descarte. Muito bem, Alex, muito bem. Completando, né, eu acho que como continuidade da eleição dos melhores indivíduos, é um trabalho constante nos machos, um trabalho que vem desde as bisavós, um trabalho que vem das avós, que é necessário que se continue fazendo ele no matrizeiro. Essa seleção nas 4 semanas, ela realmente já começa a eleger os melhores indivíduos, né, Alex? Isso onde mesmo, você vai realmente eliminar ou separar as aves que não farão parte do plantel mãe, como você mesmo citou, e isso é fundamental, porque ali você já tem uma diferença de desenvolvimento que pode já estar vindo de indivíduos que já estavam melhores, mais aptos desde a primeira semana a serem eleitos e outros não. E com 4 semanas já se pode começar a separar isso, certo? E daí em diante, Alex, as próximas seleções, a gente tem também essa intenção não só de uniformizar por peso, como a estrutura dessas aves, e sim, quem são os melhores indivíduos e serão eleitos para o plantel mãe. Você pode esclarecer aí adiante como que passa a ser a seleção após a quarta para nós.
Isso mesmo, André. Isso mesmo. Não só por uma questão da uniformidade, mas sim também priorizar os macho elite, né, André? Então, tirando aí a seleção, que nem tu comentaste muito bem também, André, da quarta semana, nós passamos já para a seleção de 8 e 12 semanas, né? Focando na retirada dos machos também com desenvolvimento abaixo da média, né? Ou os machos que estão mais atrasados, né? Mas reduzindo o percentual igual também, André, onde a gente chega numa seleção de 8, 12 semanas com um percentual de macho em torno de 12,5%, né? E depois, André, passando para a seleção de 16 semanas, da mesma forma, onde a gente vai ter aí para trabalhar 11,5%, vamos dizer que é um número bom, né? Na seleção das 16 semanas. E com isso, André, esse efeito das seleções impacta diretamente na densidade dos machos, né? Então a gente sai lá de uma densidade de 4,5, 4,3, à medida que nós vamos selecionando esses machos, reduzindo o percentual de macho em relação à fêmea, a gente está reduzindo a densidade também. Ou seja, nós estamos dando espaço para esses machos. Lembrando que a gente vai estar trabalhando aí para frente com uma densidade em torno de 3,5 macho por metro quadrado, né? Esse é o ideal. Então, André, eu só queria aqui colocar alguns pontos, citar alguns pontos principais da fase de recria, né? Primeiro, nós temos que estimular bom peso e boa uniformidade aos 7 dias, conforme a gente comentou aí, né? No mínimo o padrão das 150 gramas. Estimular pesos aproximadamente aí, André, 3 a 5% acima do padrão às 4 semanas. Lembrar de eliminar aqueles machos 25% abaixo do peso médio, né? Na seleção de quarta semana. Conduzir todos esses machos sempre na nossa curva padrão de peso, André. E nunca abaixo da curva de peso padrão. A gente sabe que macho trabalhado abaixo da curva de peso padrão, a gente tem problema futuro, que nem eu comentei. Por isso dessa seleção ser muito importante a seleção de quarta semana. Focar numa uniformidade média acima de 85%. Ideal, André, os 88% que eu falei no início, né? Lembrar que as seleções de macho devem ser realizadas com 7 dias, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas e no acasalamento, né? Com o intuito dessas seleções, reduzir o percentual de macho, formar o lote elite para transferir para a produção e importante também que a gente vai estar dando uma densidade maior, a gente vai estar dando espaço para esses machos. Alojar no mínimo, André, o que a gente fala, alojar no mínimo 14% de macho. Né? Primeiro dia, né, Alex? Primeiro dia, 14% de macho, André, para que a gente consiga ter uma pressão de seleção melhor em cima. E com essa pressão de seleção, a gente vai proporcionar que esse macho tenha uma longevidade de fertilidade maior, né? Atentar muito para espaço de comedouro, né? Ficar atento a isso. Estimular com luz esse macho a partir das 19, 20 semanas, preparando já esse macho para a produção, fornecendo 13 horas, 14 horas de luz, uma intensidade mínima de 40 lux. Isso é fundamental, assim a gente vai estar transformando esse macho num reprodutor. Objetivar, André, uma conformação desses galos, né? Para que a gente consiga acasalar esses galos com flecha em 2,5, 3, né? Acasalar no mínimo em torno de 10, 10,5 a relação de macho em relação à fêmea, né? Na transferência. Transferir somente macho bom, né? O que a gente achar que não deve ir para produção, André, a gente já elimina na recria, né? E uma
uma ressalva aqui muito importante, fundamental, André, para que a gente transfira esses machos pelo menos 7 dias antes da fêmea. Então, André, seria mais ou menos esses pontos principais para a gente trabalhar e se atentar na recria. Muito bom, Alex. Eu queria parabenizar você pela perfeita abordagem e contribuir com alguns detalhes aqui rapidamente. A gente tem diferenças significativas de fotoperíodo, né, em regiões do Brasil. E na região sudeste, principalmente, essa diferença é um pouco maior, ocorre um pouco na região centro-oeste também, a diferença de duração do dia entre inverno e verão. Por isso que o comportamento do macho em desenvolvimento de maturidade sexual, ele acaba sendo um pouco influenciado também de acordo com a época do ano. E claro, gente, levando isso em consideração, né, Alex, que eu estou com bom peso, eu estou com boa uniformidade, e todo o resto está indo bem, né? Então, assim, a gente também tem que estar atento, né? A gente tem falado bastante isso, né, Alex, dentro da COB, trabalhado forte em cima disso, do granjeiro, do supervisor, do líder, estar atento no momento em que esses machos completam 16 semanas ou 18 semanas, dependendo da época do ano, que se é um fotoperíodo decrescente, um meio de ano, né, um mês de junho, julho, igual estamos agora, né, em junho, e esse macho acaba tendo um aspecto um pouco atrasado, mostrando que pode não ter a maturidade esperada no momento do acasalamento, ou melhor, 7 dias antes, né, da fêmea, na hora que ele recebe o estímulo luminoso saindo da recria. É sim interessante a gente buscar um estímulo luminoso dentro da recria, né, Alex? Sem dúvida nenhuma, André. Tanto é interessante quanto é um manejo que se deve ser feito, né? Então, a gente fala ali numa média, né, de 18, 19 semanas, mas sabemos que, como tu bem colocaste, André, que às vezes tem a necessidade de a gente antecipar um pouco esse estímulo luminoso já na recria, né? Para isso é fundamental que a gente tenha sido feito as visitas nos momentos adequados, e essa visita para liberar o estímulo luminoso é uma das visitas que eu considero uma das principais, uma das fundamentais, porque às vezes sim, André, é necessário nós anteciparmos esse estímulo luminoso, sem dúvida nenhuma. Corretíssimo, André. Muito bom, e é muito comum a gente ter dúvida, né, nesse momento, ou em alguns lugares a gente vê que não saber se é o momento ou não de estimular. Mas assim, resolve-se de forma bem tranquila, resolve-se conversando, analisando os dados, né, Alex? Peso, uniformidade, e essa questão da época do ano para a região sudeste, centro-oeste, tem uma certa influência. Normalmente nos lotes de fotoperíodo crescente não é necessário, né? Um estímulo é bom a gente lembrar. E assim, muito importante essa questão da densidade também, né, Alex? Muitos clientes têm objetivos de terem machos que sobram dessas seleções como Spark e usar em outras granjas. É comum isso acontecer, porém, que isso não prejudica a densidade, né? Porque é muito visível, fica muito claro que na recria após 12 semanas, os machos criados acima de 3,5 aves por metro quadrado são muito diferentes, ficam subdesenvolvidos e às vezes até refugam se comparados aos machos que são criados com baixa densidade, que é o que a gente prega na recria após 12 semanas, que é não passar de 3,5 machos por metro quadrado, certo? André, isso é um ponto que a gente deve levar em grande consideração, extrema consideração, pelo seguinte: às vezes o pessoal segura realmente esse macho na recria com o intuito de usar ele num spike, né? Mas lembra bem, se tu tem espaço, não há problema algum. Mas muitas vezes a gente observa que o pessoal começa a segurar esse macho para fazer um spike futuro, né? Mas não tem espaço, onde a densidade fica comprometida e, além disso, o espaço de comedouro também fica comprometido, André. Então nós vamos ter aí dois problemas. Primeiro, que esse macho
que seria utilizado para um spike futuro, ele não vai ter uma boa fertilidade. Ou melhor, ele não vai ter uma boa persistência de fertilidade, né? E nós podemos estar prejudicando o lote mãe, né? Então é fundamental que se trabalhe bem essa questão de densidade e espaço de comedor. Sem dúvida nenhuma, André. Está corretíssimo a tua linha de pensamento. Joia, joia. Bom, vamos lá. Alex, nós temos mais algumas importantes observações que a gente rotineiramente tenta discutir bastante e discutir com nossos clientes e aprender com eles também e trocar ideia. Uma delas é como conduzir macho na produção, né? Porque não basta a gente transferir essas aves e achar que tudo vai ficar maravilha até 65 semanas, vai ser uma maravilha. Não é bem assim, né? O potencial genético e a capacidade da ave desuniformizar, ou até mesmo ter uma competição pelo comedouro, ou a formação das famílias e tudo que ocorre lá no aviário de produção é extremamente importante. Então, assim, como conduzir os machos na produção para obter melhor fertilidade, Alex? Sem dúvida, André. Excelente ponto, obrigado pela pergunta. E realmente, esse é um dos pontos que a gente trabalha bastante, né? Lembra que eu comentei, André, que a maturidade sexual ela vai até aí pelas 26, 28 semanas, né? Então, na produção, o que a gente trabalha? 3 pontos fundamentais, André. Primeiro, maturidade sexual, sincronia sexual e o dimorfismo sexual. Então, falando da questão de maturidade, André, a gente sabe que esse macho vai ter a maturidade completa nas 28 semanas. Nós temos que adequar essa maturidade sexual, ou seja, fazer com que esse macho tenha um bom desenvolvimento de crista, um bom desenvolvimento de barbela, evitar que esse macho, tá, que nem a gente estava comentando, e tu colocou muito bem, André, que esse macho, às vezes é necessário estimular ele mais cedo, né? Além de nós estar trabalhando a maturidade, a gente vai estar trabalhando um efeito secundário, que é o desenvolvimento de crista e barbela. E com isso a gente evita um grande outro problema, que é o roubo de ração da calha da fêmea, né? Então, por isso que a gente fala, André, de transferir esses machos 7 dias antes das fêmeas, dar o estímulo de luz, que nem a gente comentou. Na produção, nós vamos ter, transferindo esse macho antes da fêmea, a gente vai ter um determinado tempo para treinar esse macho a ter acesso no comedouro dele. Lembra que ele sai de uma realidade e parte para uma outra realidade completamente diferente, né, André? Trabalhar, tu que é nutricionista, André, trabalhar uma dieta de recria para esses machos até as 28 semanas, ou seja, fornecer para esses machos na produção até as 28 semanas uma ração de crescimento, não oferecer a ração de pré-postura que a gente oferece para as fêmeas. Trabalhar uma dieta de macho com 2.700 de energia, 13% de proteína até o final da vida desse macho, né? Observando a maturidade, crista, barbela, a canela desse macho, o macho que está maduro sexualmente e que a gente vê que esse macho está trabalhando, ele vai ter uma canela avermelhada, é o macho que está realizando cópula, é o macho que está maduro já sexualmente. Cloaca, bem vermelha, brilhosa, é o macho que está maduro sexualmente e é o macho que, sem dúvida nenhuma, está trabalhando também, né? Está realizando as cópulas, né? A questão, André, que eu acho assim, um ponto crucial na produção, a sincronia sexual. A gente está falando aqui, basicamente, o assunto é o macho, né? Mas quando se fala em sincronia sexual, a gente tem que estar ciente de que as fêmeas têm que estar prontas para aceitar esse macho. Isso é fundamental. As fêmeas, a gente sabe que as fêmeas abaixo do peso, elas não vão responder à fotoestimulação, e muito menos ao macho. Aí a gente começa a observar aquelas fêmeas cortadas na produção. Por quê? Porque o macho está maduro sexualmente, mas a fêmea está atrasada. E aqui a gente tem uma sincronia sexual errônea.
ou atrasada, melhor dizendo. E aqui nós vamos ter duas situações de problema. Primeiro, quando o macho é muito pesado e a fêmea é muito leve. Esses machos vão ser muito agressivos, nós vamos ter aumento de mortalidade. Ou o inverso, onde a gente tem o macho muito leve e a fêmea muito pesada. Aqui a gente fala que pode causar uma castração social, onde a fêmea tem dominância em cima do macho. Né? Então, isso nós temos que estar observando. Sincronia sexual é fundamental para que se tenha uma eclosão boa, uma fertilidade boa. Né? A questão de arraçoamento, André, principalmente na calha. Lembra que eu falei, a gente tem que trabalhar esse macho observando muito a questão de peso e uniformidade. E às vezes a gente perde todo um trabalho que é feito na recria, a gente perde na produção, quando a gente olha aquelas calhas e o arraçoador passou, ele largou a ração de macho na calha, mas não nivelou, onde a gente tem uma desuniformidade do trato, onde a gente vai ter macho comendo um volume muito maior do que outros. E a partir daí, já na produção, a gente começa a ter uma desuniformidade. Então é fundamental que o arraçoador nivele a ração fornecida para esse macho, para que todos os machos consumam o mesmo volume de ração. Né? Porque às vezes a gente vai ter macho que vai comer um volume muito maior e outros às vezes que nem come. Quando tu vai ver lá no final da calha lá, faltou ração. Ou seja, não foi distribuído de maneira uniforme. Exatamente. Né, inclusive, Alex, para te ajudar aí, você sabe disso, né? Para a gente contribuir, muitos e muitos criadores têm uma balança digital para pesar a ração por comedouro. Né? Isso os aí, que arraçam manualmente. Justamente para ter esse cuidado, né, Alex? Ainda passam ali depois um nivelador, né? Uma ferramentinha bem artesanal, feita ali mesmo, mas é um nivelador da ração por comedouro. Isso mesmo, André. Funciona muito bem. E principalmente, André, para quem trata calha por calha, que nem tu falou. Pesa a ração separado e aí a gente olha no galpão ali, no aviário, tem os saquinhos de ração tudo pendurado na tela. Né? Trata por calha. Dá mais trabalho, André, mas o resultado aparece. Sem dúvida nenhuma, isso é um dos melhores manejos que a gente tem para fazer. Auxilia muito, André. Né? E também na produção, André, não diferente da recria, nós temos que trabalhar ou evitar que esse macho consuma a ração da fêmea nos primeiros dias. Que nem tu comentou anteriormente, né? Às vezes o macho está um pouco mais atrasadão e ele vai ter acesso à calha da fêmea. Então a gente na produção, a gente tem que evitar que isso ocorra. Esse macho transfere antes justamente para treinar esse macho e estimular a maturidade sexual, ou seja, finalizar a maturidade sexual, né? E também para evitar que esse macho tenha acesso ao comedor da fêmea. Para isso a gente tem alguns recursos, né, André? Gradinha excluidor, aquela gradinha menor que a gente usa, ou a utilização da mangueira. Muita gente utiliza essa mangueira para evitar que o macho nessa fase, né, roube a ração da fêmea, porque a crista ainda não está totalmente desenvolvida, né? E o inverso também é verdadeiro, a gente tem que evitar com que a fêmea acesse o comedor desse macho. Aí é um pouco, eu digo que é um pouco mais fácil de se trabalhar, porque a gente consegue trabalhar a altura do comedor do macho, né, André? Então, isso a gente consegue restringir bem, fazendo dessa forma. Lembra lá que eu falei a questão do flash, trabalhar com flash em 2,5, 3, fundamental, arraçoamento uniforme, para que a gente consiga manter esse macho e conduzir esse macho com flash em 3, tá? Até aí as suas 41, 42 semanas, nós temos que focar o controle do peso desse macho e a questão da conformação de peito, trabalhar um macho com flash em 3. Depois, André, de 42, 43 semanas, a gente consegue até abrirmos mão, vamos dizer, de trabalhar com flash um pouquinho acima, um flash 3,5 e mais para o final um flash em 4, né?
Então, isso é fundamental. E aqui eu quero deixar claro, André, a questão que para mim é um ponto fundamental na produção, para que a gente tenha uma alta performance de fertilidade, né? A questão do dimorfismo sexual, ou seja, a relação de peso macho e fêmea. É fundamental que na produção a gente conduza esse macho para que ele tenha de 15 a 20% do peso acima em relação ao peso da galinha, tá? Durante todo o período da produção. Aquilo que eu sempre falo, nosso trabalho é controlar a uniformidade e peso, né? É isso que a gente tem que trabalhar e muito bem. E a gente sabe fazer isso muito bem, né? A partir do momento onde esse dimorfismo sexual aumenta, ou essa relação de peso entre macho e fêmea excede aí uns 30%, 40%, a gente vai ter problemas de fertilidade. Ou seja, a gente vai ter uma fertilidade baixa, consequentemente uma eclosão baixa e uma persistência de eclosão muito baixa, né? Então, isso a gente tem que estar observando. Por isso de estar pesando galo semanalmente, controle de GAD, a gente briga às vezes para dar uma grama ou segurar uma grama para esse macho, né? Então é justamente esse trabalho que a gente faz. Ótimo, Alex, muito bom, muito bem abordado. A gente sabe realmente que a ave tem o potencial de converter o alimento em peso, e esse potencial é muito grande, por isso que o volume de alimento ele é muito pequeno em relação ao tamanho e ao peso daquela ave. A gente sabe que ele tem potencial para consumir muito mais, mas como a gente precisa controlar peso, a gente não pode oferecer tudo que ele é capaz de consumir. Por outro lado, a dificuldade de se manter uniformidade, de se manter essas aves com boas conformações e atividades, fica ainda mais difícil, com o alimento mais restrito. Durante a vida reprodutiva, Alex, a gente enxerga a necessidade de fazer uma redução no percentual de macho em relação às fêmeas, né? Com eliminação de indivíduos ruins e com o objetivo até de ter os melhores indivíduos durante toda a vida produtiva. Você pode falar um pouco a respeito, por favor? É fundamental, André, que a gente faça essas catadas frequentes e a eliminação desses machos, né? A partir do momento que tu faz a visita no lote, tu vê o macho refugando, já elimina, tá? A gente não pode deixar esse macho no lote. E sem dúvida nenhuma, um dos principais manejos, tá, para o sucesso de fertilidade e eclosão é realizar a seleção de 100% na produção. Nós temos que fazer esse manejo. Dá um pouco mais de trabalho, mas lembra que eu falei antes, nosso plantel é 10%, né? Então dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que fazer seleção 100% a cada 8, 10 semanas, André. Esse trabalho é fundamental na produção. A gente sabe do sucesso que tem esse manejo, né? Então, a cada 8, 10 semanas, fecha os machos e faz uma seleção, né? Qual o objetivo, André? Falando da redução, né? Qual o objetivo dessa seleção? Então, à medida que a gente vai fazendo seleção na produção, a gente tem que focar que do acasalamento até as 42 semanas, nós temos que retirar os machos refugos e as pontas. A seleção é justamente isso. A gente trabalha as pontas, né? Tira o refugão e tira o pesadão. Alex, qual é o pesado? O pesado é aquele macho que está acima de 5 kg, 5,2 kg. Esse macho a gente vai cortar na seleção, né? Depois das 42 semanas até as 65 semanas, a gente segue fazendo a seleção, mas retirando também o macho super leve. Lembra que eu falei as pontas? Tirando os machos super leves, que estão menos de 20% do peso médio do lote. Até um limite de peso de 4,2 kg, 4,3 kg no máximo. Assim, André, nós vamos ter somente macho acasalando, né? E isso vai nos dar uma longevidade de fertilidade e uma eclosão satisfatória, uma eclosão média nas 65 semanas. Então, sem dúvida, a seleção na produção a cada 8, 10 semanas tem um efeito muito benéfico. E aqui, André, eu gostaria, assim como eu pontuei na recria,
eu gostaria de pontuar alguns itens fundamentais para o sucesso do manejo de macho, para que tenhamos uma fertilidade e uma eclosão satisfatória, né? Primeiro, controlar o acesso dos machos no comedor da fêmea. Tem que ser restrito. A gente não quer macho pesado, né? Avaliar o macho por condição de peito, né? Fazer o flashing, olhar esse macho, como é que está o peito desse macho. Ele não pode estar com o peito estourando, né? Conduzir o macho ali, peito 2,5, 3, que nem eu falei, até 42, 43 semanas. E depois a gente pode ter um macho com peito com flashing 3, 4. Avaliar esse flashing, né? Ver se esse macho está ganhando peito firme, consistência de asa, né? A gente não quer aquele macho com peito flácido, sem consistência de asa. Esses pontos a gente utiliza para trabalhar o GAD. Lembrando que macho, a gente sempre trabalha um GAD constante, né? Sempre um GAD crescente. Macho tem que estar sempre ganhando um pouquinho, mas está sempre ganhando. Macho nunca pode perder. E isso impacta diretamente na questão de fertilidade e eclosão. Observar espaço de comedouro. Às vezes o pessoal vai lá, faz uma seleção, André, elimina e esquece de ajustar o comedouro. Ou seja, vai ter uma disponibilidade de ração maior, uma disponibilidade maior de alimento para esses machos. E aí, possivelmente, esses machos vão ganhar peso com maior facilidade. Então, fez a seleção, ajusta o espaço de comedouro. Realizar aquelas seleções que eu falei a cada 8, 10 semanas, fundamental. Distribuição do comedor, do alimento na calha, tem que ser uniforme. Todos os machos devem estar comendo a mesma quantidade de ração, né? Trabalhar uma dieta específica, uma dieta tipo galo, com 2.700 de energia, com 13% de proteína. Esses pontos são fundamentais para o sucesso de uma fertilidade excelente, André. Muito bom, Alex, muito bom, excelente. Como você comentou aí, no mínimo a cada 8 ou 10 semanas, né? Se o criador levar em consideração a importância da fertilidade, a importância da produção de ovos realmente férteis, não tem o menor sentido, né? Todo aquele trabalho que a gente tem dentro da operação, ele não vai se recusar ou achar dificuldade em realizar pelo menos 4 seleções, né? 100% desses machos. Pegamos ali com 26 semanas para dar uma acertada, né? Depois que o lote começa a se ambientar depois da transferência. Depois pegamos com 35, 36, a hora que passa o pico de produção. Talvez ele pode esperar ali mais 8 ou 10 e fazer depois com 45, né, Alex? Ele fez 3 seleções fundamentais, 100%, num período extremamente importante, onde ele colocou o patamar de manutenção de fertilidade aonde a gente realmente quer, porque ele agiu preventivamente, é isso, né, Alex? Justamente. Mas ele pode até fazer algo mais corretivo, né? A partir daí, além de uma outra seleção lá com 50 e 55, mas há algo que a gente também considera algo que vai auxiliar demais, que é o spiking ou intra-spiking, que na verdade não deve ser corretivo e sim preventivo também, né, Alex? Você podia falar um pouco para nós também sobre spiking e intra-spiking, por favor? Sim, André, sem dúvida, André. A gente tem que saber que são duas coisas, dois maneiras diferentes, né? O spike e o intra-spike, né? Então, falando do spike no primeiro momento, né? O spike nada mais é do que tu injetar macho novo em lote mais velho. Esse é o spike, né? Por que às vezes se faz esse manejo? Porque é natural que a gente tenha um declínio na questão da fertilidade ao longo do tempo. A qualidade do esperma é natural que ela tenha uma qualidade inferior a partir das 55 semanas. E que nem tu comentou agora, André, às vezes por ter uma condição física, algum problema na questão do peso, do manejo que foi realizado no lote mãe, às vezes se faz necessário realizar um spike, né? E é um manejo tranquilo, possa-se dizer, de fazer, né? Mas
nós temos alguns pontos do spike que são cruciais para que se tenha um resultado satisfatório, ou pelo menos o esperado. Primeiro ponto, André, é necessário que o spike seja realizado com um mínimo de 20% de macho novo, ou seja, nós temos que injetar um mínimo de 20% de macho novo no plantel que nós queremos, tá? Abaixo disso, André, já não é tão satisfatório esse manejo, né? Um mínimo de 20%. Observar aquilo que a gente vem comentando. Às vezes o pessoal pega aquela categoria de super leve, leve, lá da recria, da 4ª semana, que o pessoal não eliminou e deixou para spike. E aí injeta esse macho, né? Macho leve, macho às vezes refugo, e vai injetar num lote mãe. E isso a gente não vai ter sucesso. Porque a gente tem que ter um macho com pelo menos, para soltar no lote mãe, o macho deve estar pesando em torno de 4 kg, 4 kg e 100 e está sexualmente maduro. E às vezes aquele macho que a gente quer aproveitar lá de trás, a gente restringiu o espaço, é um macho leve e nós vamos estar tocando junto com os machos mais velhos do plantel principal. E aí nós vamos ter problema, porque esses machos vão ter uma competitividade, ou pior, o macho velho, ele vai acabar por estar agredindo esse macho leve, ou esse macho mais novo, né? Então é fundamental que a gente observe esse peso e essa condição desses 20% de macho que nós vamos injetar, né? Observar também o diferencial de peso. O macho que nós vamos injetar no lote, tá? Quanto mais próximo ao peso dos machos do lote que irão receber o spike, melhor, para evitar tudo isso que eu falei. A agressividade, a competitividade. Ou seja, o macho do lote mãe, ele vai sacrificar esse machinho novo quando a diferença de peso é muito alta, né? Um outro ponto que às vezes passa batido, quando a gente faz o spike, é fundamental, André, que a gente dê um incremento, um leve incremento de 2 a 3 gramas. Às vezes é muito benéfico quando se realiza o spike. Por quê? Porque o spike aumenta a atividade de acasalamento. Então essas 2, 3 graminhas às vezes pode ser benéfico. Cabe nós avaliarmos se há necessidade ou não. Mas geralmente umas 2 graminhas é muito benéfico, né? Quando é que a gente realiza o spike, né, André? Geralmente, o que a gente aconselha, tá, é que o spike deve ser feito em lotes em torno aí de 35 a 40 semanas, né? Não mais do que isso. Muitas vezes o pessoal tem a ideia de que o spike tem que ser feito em lote velho, né? Mas não, a gente tem um resultado muito bom fazendo o spike em lotes de 35 até 41, 42 semanas. Esse é o ideal, né? E geralmente a gente faz um spike só, né, André? Porque spike em lote muito velho, depois de 53, 54 semanas, geralmente não é viável economicamente, né? O spike a gente tem um custo de logística e tal, análises que deve ser feita. Então, em lotes mais velhos, geralmente a gente não tem esse retorno em fertilidade de eclosão. Até mesmo porque depois, se tu for abater esse lote com 65 semanas, até o macho se ambientar, formar as novas famílias, a gente tem uma perda de tempo aí. Então, depois de 55 semanas, não indicamos que seja feito. Só que o spike tem todos esses pontos positivos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para realizar esse spike, a questão sanitária, né, André? Exatamente. Porque lembra que o spike a gente vai estar tirando o macho de um outro lote, de uma outra granja, que não o lote origem, né? Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental que nós fizemos uma testagem desses machos que vão para spike. 5, 7 dias antes da transferência, nós temos que testar, nós temos que ver como é que está o status sanitário desses machos, né? Para que nós não injetamos nenhum problema sanitário no lote que vai receber o spike,
né? Então, essa é a dica crucial, talvez, para o spike. Nós temos que testar esses machos, né? Para não estar trazendo problema para o lote que a gente quer levar ele até as 65, 66 semanas, né? Então, o macho tem que ser testado. Que essa é o grande diferencial para o intra-spiking também, né? Já respondendo a tua pergunta, André, o intra-spike é um manejo que é muito barato, né? Porque a gente não envolve logística, não envolve nada. É um manejo rápido e sem risco sanitário, porque nós vamos estar trabalhando os machos do mesmo plantel. Ou seja, o que é o intra-spike? A gente faz a troca de 25% a 30% dos machos originais entre os aviários. Ou seja, são os machos que estão na mesma granja, a gente só vai trocar os aviários, né? Então, por isso que eu digo que é um manejo que é barato, é rápido e sem risco sanitário, né? É muito mais fácil de se fazer o intra-spike, né? E a gente tem notado, André, uma melhora muito significativa de fertilidade quando o intra-spike é realizado cedo, antes das 45 semanas, né? A gente tem excelentes resultados com o intra-spike realizado cedo, não adianta fazer mais tarde, fazer cedo. E muitas vezes, 2 manejos de intra-spike, realizado aí nas 40, 46 semanas, é o suficiente e nos garante um excelente resultado. Muito bom. Excelente, Alex. Agradeço muito, Alex, aí as colocações. Você abordou de forma muito detalhada, né? Parabéns pela abordagem. Hoje nós temos facilmente nos plantéis, com algumas práticas, aí, se você fizer 3 seleções no mínimo, né, Alex, ali na produção, um spiking, muitas vezes nem precisa do spiking, dependendo da condução desses lotes, a gente tem fácil uma eclosão média de 84%, 85%, né, do lote às 65 semanas, mas tudo é um conjunto de práticas, né, Alex? Desde o arraçoamento, desde o controle da ambiência da granja, da observação das aves, né, da sanidade, como você abordou muito bem, das monitorias de sanidade dos plantéis. Parabéns, Alex, você cobriu muito bem mais uma vez. E, pessoal, assim finalizamos nosso 6º episódio do Cobcast. Agradeço imensamente a participação do Alex. Muito obrigado, André. Todos os nossos ouvintes. Prazer. Muito bom. Então, pessoal, é importante lembrar que o Cobcast é quinzenal. Então, para o próximo episódio, nós teremos o assunto gestão dos números de produção com Rodrigo Baião e José Luiz Januário. Agradecemos a todos. Não esqueçam de ouvir os próximos episódios. Muito obrigado. Um abraço a todos. E fiquem atentos para a nossa dica de bem-estar animal. Muito obrigado, André. Grande abraço. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. A distribuição adequada de ração é essencial para o crescimento uniforme no ciclo de produção. Diferentes sistemas de alimentação devem ser gerenciados para distribuir uma quantidade correta de ração por macho o mais rápido e uniformemente possível. É altamente recomendável usar a alimentação separada por sexo na produção. Com a alimentação separada por sexo, machos não têm acesso à ração das fêmeas e vice-versa. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.